Vamos então, né? Nós finalizamos esse da cadeia de suprimentos. Vamos para a cadeia de abastecimento agora. Conceito. Então, a logística de mercado envolve planejamento, implementação e o controle dos fluxos físicos de materiais. E a cadeia de abastecimento também, o que acontece nessa cadeia de abastecimento? Além desses fluxos físicos de materiais, também temos produtos finais entre os pontos de origem e os pontos de uso, com o objetivo de atender às exigências dos clientes e de lucrar com todo esse atendimento, né? Então, essa cadeia de abastecimento tem esse objetivo de atender-se todas as exigências do cliente, ou seja, nós já até citamos, né, que nosso objetivo final, ou seja, o nosso objetivo principal é o cliente. Definição da logística empresarial. A logística empresarial trata-se de todas as atividades de movimentação, de armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos, desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto do consumo final. Assim como os dos fluxos de informações que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável, né? Então, a logística, né, empresarial, né, que nós também já falamos mais aprofundado, ele tem, ou seja, o intuito de providenciar, o propósito, desculpa, de providenciar os níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. A visão empresarial da logística. Um produto ou um serviço tem pouco valor se não estiver disponível aos clientes, ou seja, no tempo, no lugar em que eles desejam consumi-lo. Então, essa visão empresarial da logística é muito importante, né? Então, como tem essa frase de Ronald Ballau, ou seja, né, esse que ele citou a frase, um produto ou um serviço tem pouco valor se não estiver disponível aos clientes no tempo e no lugar em que eles desejam consumi-lo. Então, a logística tem toda essa responsabilidade, ou seja, de chegar tudo ao cliente para que eles estejam tudo no lugar e no tempo certo para que os clientes possam consumir. A logística empresarial e alguma das suas aplicações. Indústria, comércio e serviço. Hospital, ou seja, localização, centros médicos, correios, coleta, distribuição das cartas, bancos, estoque, caixas automáticos, gás, rede de distribuição, canos, material de escritório, uso interno, militar, troca de armas, cor dos carros. Então, retornando um pouquinho ali na logística, ou seja, algumas aplicações onde é aplicado toda essa logística empresarial, né? Nas indústrias, no comércio, em hospitais, correio, até em bancos, né? Ou seja, no caso dos estoques, em caixa automático, gás, material de escritório, militar, enfim, várias logística empresarial. As possíveis atividades em uma cadeia de suprimento imediatos na empresa. Então, quais são essas cadeias, né? Então, temos a logística empresarial, temos o suprimento físico, ou seja, a distribuição física, né? Então, tudo isso, né, que é onde vai ser distribuído, ou seja, a administração desses materiais. Então, administrar todos esses materiais. Aí temos as fontes de suprimento, as plantas, operações, clientes. Então, veja que todas
todas as funções que a gente faz chegando no objetivo final, que é o objetivo final, ou seja, o nosso objetivo principal da logística, que é o cliente. Quais são as principais atividades? Então, as principais atividades temos, né, de suprimentos, temos os transportes, a manutenção do estoque, o processamento dos pedidos, a aquisição, as embalagens protetoras, a armazenagem, o manuseio dos materiais, a manutenção de informações, ou seja, são todas essas as possibilidades dos suprimentos, né? Até nós já falamos em alguma aula detalhados, ou seja, esses fundamentos da logística, acaba se repetindo muitas vezes, né? Que são todas as atividades, ou seja, as principais atividades que acaba se repetindo. Depois temos a distribuição também, que é transportes, manutenção do estoque, o processamento dos pedidos, a programação dos pedidos, a embalagem protetora, a armazenagem, o manuseio desses materiais, a manutenção de informações. Então, a distribuição é uma das principais, ou seja, das principais responsabilidades, ou seja, principais atividades desse setor logístico. Ou seja, o transporte, definir manutenção de todo aquele estoque, processar todos os pedidos, programar todos os produtos, né? Que vai ser, por causa desde a matéria-prima, a embalagem para ser protetora, para proteger todos os produtos que ali estiverem, a armazenagem, como vai ser armazenado todo esse produto, como vai ser manuseado também todos esses materiais e essa manutenção também de todas essas informações. O período pré-estabilização da economia. Então, qual será esse período, né? A economia de alta inflação, a gestão totalmente financeira, a política industrial protegida, o cliente sem escolha, ou seja, sem a falta de opção, né? Acessos restritos às inovações tecnológicas, domínio das empresas familiares, negligência total com os processos. Então, essa pré-estabilização de economia, eu vou citar um exemplo, que meu marido trabalha como representante, então, em algumas empresas, e outro dia ele acabou ficando, por falta de opção, como fala, cliente sem escolha, falta de opção. O que acontece? Ele tinha a empresa que ele trabalha, ela tem a loja física dela em Aparecida do Taboado. E ele precisava de uma mercadoria pequena de lá para poder vir para uma cidade aqui próxima a Maringá, Campo Mourão. E ele ficou na mão de uma transportadora. E essa transportadora, ou seja, sem uma falta de opção, o produto, só para vocês terem uma ideia, o produto custava R$120. E a transportadora, para fazer toda essa logística, ou seja, todo esse transporte de lá para cá, queria cobrar R$300. Então, foi uma coisa, falta de opção de transporte. É uma cidade longe, é uma cidade onde nem todos têm, né? Nem todas as transportadoras fazem determinadas cidades e acabou sendo uma falta de opção, né? Então, as transportadoras, ou seja, essa parte da logística faz, né? Faz falta, ou seja, faz essa diferença, tem essa parte da pré-estabilização na economia. E daí ele pensou, e como que o cliente, no caso eu vou ter que pagar o frete com o cliente de R$300 se o produto custa 120, tá certo? Não tá, a transportadora tá fazendo o papel dela, mas a gente também, não tem como a gente fazer isso. Então tem toda essa alta inflação, tem todo esse momento que nós estamos vivenciando agora, que muita gente acaba aproveitando por não ter, ser a única, por exemplo, a única transportadora que fazia essa rota, mas chegando na opção, o que aconteceu? Ele pensou e ligou numa empresa de ônibus, e a empresa de ônibus fazia essa rota, e era só uma pessoa levar até a agência do transporte, no caso de rodoviário, que era no transporte de ônibus, esse produto lá, para a pessoa retirar em Campo Mourão,
Resumindo, ficou em R$70 o frete, né? Então, eu falei só por causa dessa economia, ou seja, né, a gente acaba ficando sem escolha. Muitas vezes tem gente que não consegue ter outra opção e tem essa, né? Não pensa nisso, ou sei lá, não esquece, né? Que a gente tem os ônibus também que faz esse transporte. No caso, saiu um frete um pouco, né? Um pouco não, bastante, mas mais em conta.